Hello, students. Hello, how are you? Como vocês estão? Como tem passado? Já faz um tempinho que a gente não se vê, não é? Mas agora estamos retornando e voltando às nossas atividades, ok? Welcome to our week 8, tá? Estamos na semana 8, ok? Bem-vindos a todos. Vocês já tiveram a semana 7 com a teacher Alcina, ok? E vamos dando continuidade, cada semana a gente vai revezando, ok? As nossas videoaulas, os materiais e as atividades, ok? E ainda presencialmente vocês terão a teacher Karine, ok? Dando todo o suporte, reforçando tudo que é visto nas videoaulas, no nosso ambiente virtual aqui no AVA. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Mesmo os alunos que estão indo ao colégio, tá? No retorno das atividades híbridas, ok? Do ensino híbrido, mesmo os alunos que irão ao colégio ou estão indo, devem assistir a todas as atividades do ambiente virtual, tá? Da nossa AVA, tá? Bom, a gente começa essa semana corrigindo uma atividade lá atrás da semana 3, ok? Que era uma atividade grande, que foi um assignment, uma tarefa 3, que eu tinha pensado, eu cheguei até a comentar com alguns alunos que eu ia colocar a correção na aba de avisos ou na quinta semana, mas enfim, eu mudei de ideia, porque logo entraram as APs, em seguida as AESPs, e eu achei melhor não mexer. Falei, assim que eu tiver minha primeira videoaula, eu vou corrigir com vocês. Por quê? Porque todo mundo que me mandou, tanto pelo AVA ou por e-mail que eu recebi, eu vi erros, ok? Erros na estrutura do verbo to be. Como na semana passada a teacher Alcina já fez uma revisão do verbo to be, eu acho pertinente, porque toda a nossa matéria, vamos assim dizer, a gente vai estar usando o verbo to be. It's a very important verb. É um verbo muito importante, como a teacher Alcina comentou, até mesmo o grande William Shakespeare, né? É uma frase importante da peça Hamlet, quando ele diz to be or not to be. That's the question. Então, é muito importante, ok? E dominar a estrutura do verbo to be, para quem está aprendendo a falar inglês, é fundamental, ok? Então, a gente vai corrigir, vou compartilhar com vocês uns slides que eu fiz de correção daquela tarefa 3. Então, por gentileza, tá? Você que está assistindo essa videoaula, pegue a sua tarefa 3, as respostas que você postou, que você deve ter aí na sua casa, ou no caderno, quem mandou foto do caderno, ou quem postou mesmo no AVA, ok? Pega essa correção para fazer essa correção mesmo, para corrigir, porque eu vi vários alunos cometendo erros comuns mesmo, e aí tirando algumas dúvidas, ok? Vou compartilhar aqui com vocês, espera só um minutinho, tá? Ok? A correção dessa atividade. Ok, students? Deixa eu aumentar a tela aqui. Então, essa é a correção da atividade da tarefa 3, assignment 3, da semana 3 de nivelamento. Por quê? Como lá foi uma revisão, um período revisional, eu fiz a revisão do verbo to be. Mas nós vamos continuar utilizando o verbo to be para as outras estruturas linguísticas que estamos vendo, ok? Então, é importante essa tarefa estar corrigida. Na última live da semana 5, eu apenas corrigi o exercício da semana 5, que era o exercício de vocabulário, tá? Não daria tempo de eu corrigir essa aqui, e essa aqui é tão importante quanto. Ok, students? Então, vamos lá para a gente não se alongar muito aqui. Bom, o primeiro exercício que estava do lado esquerdo, no canto esquerdo da folha, porque era em blocos, tá? Eram 5 exercícios em blocos, esquerda, direita e um embaixo, ok? The verb to be, que era o assunto,
e o enunciado. Write the correct corresponding pronoun. Então, aqui era para você escrever só o pronome. Teve gente que escreveu o pronome e o verbo. Tudo bem. Se o pronome está correto, no problem, ok? Mas esse exercício era só para relembrar os pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, tinha lá, Jenny. Jenny is a female name. É um nome feminino, tá? Então, Jenny, a resposta que esperada é o pronome pessoal que corresponda a ela em português, ok? Que é she, alright? Em seguida, a cat. A cat is an animal, is a pet, ok? É um animal de estimação, um gato. Então, existe um pronome neutro apropriado para animais, objetos, ok? Que é utilizado na língua inglesa. Então, a resposta esperada era it, porque cat é singular, Jenny é ela, é singular também, ok? Em seguida tinha students. Vejam só o S no final, students, more than one. One student, students, tá? Plural, então, alunos, o pronome relativo a ele, pronome pessoal, é they, que é o plural de ele ou ela, they, ok? Eles. Em seguida, my mother. My mother, minha mãe. Então, minha mãe é terceira pessoa, é ela, não sou eu, não são vocês, tá? Não é você, aluno, que está aí, é ela, a sua mãe, ou como você disse, se for a sua my mother. Então, my mother, ela. Para ela, she, ok? Em seguida, havia my friends. Friends, S no final, então também me indicando o plural, meus amigos, ok? Em português. Não sou eu, não são vocês, são eles. Então, eles, representado by they, ok? They, my friends, they. Em seguida, Jack. Jack is a male name. É um nome masculino, então indica ele, terceira pessoa do singular masculina, ele, tá? Resposta esperada, he. Alright, students? Acho que por último, acho que books era o último. Books. Eu tenho um objeto, tá? Mas ele aparece no plural, porque quando eu olho books, a primeira coisa que pode vir à cabeça do aluno é, oh, reconheci, é o objeto é it. Alright. Parte do seu raciocínio está correto, mas lembre que it é só para singular. Então, se fosse book, seria it. Mas nós temos books. E books é eles. Eles quem? Ou eles o quê? Os livros. Então, para isso, a resposta esperada, they. Porque they é plural de he, é plural de she e é plural de it. Então, não é plural apenas de he, she, é plural de it também, ok? Então, esse era o primeiro exercício, apenas o reconhecimento dos pronomes pessoais do caso reto, ou personal pronouns, ok, students? Seguindo a folhinha de vocês. Aí a gente vai para o lado direito da folha, era o segundo exercício, cujo enunciado era fill in with isn't or aren't. Então, aqui eram só frases negativas. Bastava reconhecer singular ou plural. Ou segunda pessoa do singular, como you, tá? Aren't. Ok? Vamos lá. That flower, very pretty. Então, that flower, aquela flor, não é muito bonita. That flower isn't very pretty. Porque está no singular, ok? O segundo item. Mike, a very tall boy. Tá? Então, Mike, ele. Mike isn't a very tall boy. No lugar de Mike, eu poderia substituir por he. No lugar de that flower, eu poderia substituir por it. Por isso, combina com o verbo isn't em ambos os casos, alright? Seguindo. They aren't always late. Eles não estão ou não são sempre atrasados, ok? Então, they aren't, plural. O próximo, Linda isn't very short. Então, Linda não é
muito baixa, de estatura, alright? She isn't very short. Linda isn't. Terceira pessoa do singular feminino. O próximo, those chairs. Então, aquelas cadeiras, very expensive, muito caras. Então, aquelas cadeiras aren't, porque a frase é negativa, não são muito caras. Those chairs aren't very expensive. All right, students? My dog isn't small. Meu cachorro não é pequeno. Então, é porque ele é big. Isn't small. My dog. Meu cão ou meu cachorro. Ok? Terceira pessoa do singular. Your mother isn't a teacher. Então, a sua mãe não é uma professora. É ela. Your mother, she. Então, isn't. Your mother isn't a teacher. Por quê? Porque ela é outra coisa. Ela pode ser uma engineer, ela pode ser uma doctor, an artist, a dentist, tantas profissões que existem, não é? Ok, students? Seguindo, terminou, ok? Voltando aqui, esse foi o segundo exercício, tá? Que estava do lado direito da página, da folhinha, num quadradinho. Aí, abaixo dele, do lado esquerdo, o terceiro exercício, make questions. See the example. Então, eu tenho aqui uns prompts, tá? Que a gente fala prompts, que seriam as palavras-chave para vocês montarem a pergunta. E, na frente, o espaço para vocês escreverem. Então, como que eu tenho Jake e tall? Eu tenho que justamente montar a frase no interrogative form do verbo to be, tá? Se é Jake, é terceira pessoa do singular, então eu tenho que usar is. Is Jake tall? O Jake é alto? Essa é a pergunta. Então, você começa a frase pelo verbo, porque essa é a estrutura do verbo to be na forma interrogative ou na question, tá? Como tá lá naqueles slides da videoaula no nivelamento, mais perto ainda para vocês, se tiverem dúvida, a videoaula, a segunda videoaula da teacher Alcina na semana passada, que ela fez também uma revisão do verbo to be, ok? Então, dúvidas, vocês têm material para consultar, tá? E pode também mandar dúvidas para a gente pelo e-mail ou pela mensagem no Ava. Então, Jake/tall. Is Jake tall? Vocês vão ver que todos os prompts, né? Todas as palavras-chave que estão ali, elas estarão com a ponto de interrogação. Por quê? Porque todas as frases serão interrogativas, ok? Make questions. The example, para lembrar a estrutura que o verbo tem que vir antes do nome ou do pronome, que é o sujeito da frase. Alright, students? O próximo era they e happy. Are they happy? Só montar a pergunta. Are they? Porque are é o verbo que acompanha o pronome they. Are they happy? Eles estão felizes ou contentes? My dog small. Is my dog small? Meu cachorro é pequeno. Is my dog small? Ok? O próximo. You Spanish. Estou falando para você. Are you Spanish? Você é espanhol? Are you Spanish? Ok? O próximo. Students e good. Are students good? Os alunos são bons? Esse bons aqui pode ser em vários sentidos, nós não temos um contexto aqui, ok, students? Pode estar falando de rendimento, mas pode estar falando também de personalidade, né? Se não são os alunos bagunceirinhos, por exemplo, ok? Então, aqui as frases são soltas, sem muito contexto, alright? Linda, pretty, ok? Is Linda pretty? A Linda é bonita. Ok, students? Your mother a teacher. Is your mother a teacher? A outra frase lá na negativa dizia your mother isn't a teacher. Remember? Lá no segundo exercício. Aqui, como é pergunta, is your mother a teacher? Ok. O próximo, we friends. Are we friends? Somos amigos. Nós somos amigos. Are we friends? Ok.
Justin famous. Então, eu quero perguntar se o Justin é famoso, tá? Justin é ele. Então, is Justin famous? O Justin é famoso? Is he famous? Ele é famoso? Ele quem? Justin. Terceira pessoa do singular, ok? E a última, Spain in Europe. Então, eu vou perguntar se a Espanha fica na Europa. Is Spain in Europe? Ok? Conhecimentos de geografia. Deixa eu só pegar um papelzinho aqui para me dar um help na próxima correção. All right. Bom, esse exercício terminou. Era isso, era montar as perguntas com as palavrinhas-chave que estavam ali. All right? Vamos para o penúltimo exercício. Now write short answers. Nesse exercício, eu faço uma observação, tá? Que muita gente respondeu esse exercício aleatoriamente e não prestou atenção que ele estava ao lado do exercício anterior. Então, era para responder as perguntas do exercício 3, que é o terceiro exercício que estava ao lado esquerdo, tá? Então, você olhava a pergunta e respondia short. Se fosse yes, positivamente. Se fosse no, negativamente. Então, a primeira pergunta que estava lá no modelo, tá, do exercício anterior, se vocês olharem, era is Jake tall? Tá? E o modelo da resposta curta era yes, he is. Então, esse he é o Jake, tá? Então, cada item desse exercício equivalia à resposta dos itens do exercício anterior. Nem todos perceberam isso. I'm sorry. De repente, eu não fui muito clara na hora de elaborar a atividade. I'm sorry. Mas era isso. Teve gente que fez simplesmente, aleatoriamente, respondeu qualquer he, qualquer she, sem muita relação com o exercício anterior. Algumas respostas ficaram corretas, outras erradas. Então, corrijam, tá? Então, a primeira pergunta era, are they happy? Que nós acabamos de corrigir. Resposta, yes, they are. Ok? Então, estou respondendo a pergunta do outro exercício. A próxima era, is my dog small? No, it isn't. My dog isn't small. Resposta curta. A frase acaba ali no verbo to be. Ou na palavra not, como é o caso de it is not. It isn't. Ok? A próxima era, are you Spanish? Que nós acabamos de corrigir. Yes, I am. Por que I am? Porque a pergunta you pressupõe uma pessoa falando para outra, de primeira para segunda pessoa. Alright, students? Então, pergunta com you, respondo com I. Yes, I am. Em seguida, nós tínhamos are students good? Lembra que eu comentei até da questão do contexto? Are students good? No, they aren't. Ou no, they're not. Então, por algum motivo, they are not. Ok, students? Em seguida, tinha, is Linda pretty? Answer, yes, she is. She is pretty. Linda is pretty. So, short answer, yes, she is. Ok? Em seguida, nós tínhamos, is your mother a teacher? No, she isn't. No, she's not. She is not a teacher, students. Ela é alguma outra coisa, ok? A próxima pergunta era, are we friends? Yes, we are. Somos amigos? Sim. Somos. Yes, we are. All right? Em seguida tinha, is Justin famous? Yes, he is. Justin is famous. Mas just is famous não é short answer. Short answer é apenas o yes, no, pronome verbo, ok? Yes, he is. All right? E a última, is Spain in Europe? Cuja resposta era yes, it is. Alright, students? Então, essas foram as respostas do exercício 4, tá? E agora só tem mais um exercício que era um pequeno texto, ok?
Eu coloquei ele inteiro aqui para ficar mais fácil e um pouco mais rápido, ok? Então, nesse exercício, vocês apenas completavam o exercício com o verbo to be, com as formas do verbo to be. Is, are, am, ok? Negativa ou afirmativa, mas eu acho que era tudo na afirmativa. Ok, students? Vamos lá. Fill in the blanks with the correct form of the verb to be. Então, você fill in the blanks. Preencha os espaços. With the correct form, com a forma correta of the verb to be. Do verbo to be. Então, corretamente, observando o quê? Singular, plural, observando primeira, segunda e terceira pessoa. Ou do singular ou do plural. Ok? Esse era o texto, tá? Não coloquei a parte, porque nós já estamos terminando essa correção, tá? Hello, my name is James. Então, é o James falando sobre ele, apresentando. É um pouco parecida com a atividade que vocês têm que fazer no seu homework, tá? Aquele homework que a teacher Alcina deixou para vocês da semana passada, que vocês respondem aquelas questões, ok? Montando um pequeno parágrafo. Eu digo parecido, ela deixou para vocês o modelinho na videoaula, show, ok? Esse é parecido, tem algumas informações que vocês também irão colocar lá, ok? I am 13 years old. Então, aqui eu estou dando a minha idade, tenho 13 anos. I am a student, sou um estudante. My father is Michael. Então, está apresentando o papai. Meu pai é Michael. He is 40 years old. Então, ele tem 40 anos de idade. And my mother is Lara. E minha mãe é a Lara, ok? She is 38. Então, ela tem 38 anos. They are doctors. Então, eles são médicos. Mitch is my older brother. Aí ele apresenta o restante da família. É o irmão mais velho. Mitch is my older brother. He is 15. Então, ele já tem 15 anos. And Matt is my younger brother. E o Matt é o irmão mais novo. Quer dizer que ele é o do meio, ok? He is 10. Então, são 3 irmãos. Um de 10, um de 13 e o mais velho de 15. They are also students. Eles também são o quê? Students, alunos, como vocês. We are also footballers. Ah, isso eu não sou, ok? Footballers, football players, pessoas que jogam futebol, jogadores de futebol, ok? We play in a football team. Então, eles jogam num time de futebol. My best friends are Tom and Peter. Então, os melhores amigos dele são Tom and Peter. Ele se refere a 2. A Alcina fez essa pergunta para vocês, student. Who is your best friend? Lá no finalzinho da tarefinha de vocês, ok? They are students too. Eles são estudantes também. Tom is 12 and Peter is 14. Então, o Tom tem 12 anos e o Peter tem 14. Então, esse era o último exercício daquela folha da tarefa 3, que muitos me mandaram por e-mail, ok? Que não conseguiram postar no AVA e muitos postaram no AVA, ok? Estuda, já está tudo corrigido, corrigido que eu falo assim, já está atribuído quem fez e quem não fez, tudo lá no AVA da semana do nivelamento. Só que o verbo to be a gente vai continuar using, ok, students? Então, see you soon, tá? Vejo vocês daqui a pouco na próxima videoaula, porque nós temos mais de uma videoaula, ok, students? Bom, então, students, deixa eu parando aqui, ok? Fizemos a correção, como eu havia prometido, tá? Não do jeito que eu tinha falado, mas eu achei melhor fazer assim, porque assim a gente revisa as formas. Mais uma vez, a Alcina já fez uma ótima revisão semana passada, mas a gente vai continuar usando e eu achei por bem começarmos a semana 8 também corrigindo. E nós vamos, nessa semana 8, ver também o alfabeto novamente, que também a gente viu no nivelamento, ok, students? Então, fiquem atentos. See you soon. Daqui a pouco vejo vocês na próxima videoaula, ok? See you there.